Olá, está no ar o programa Conexões, Espiritualidade Cotidiano. Todos nós já sentimos ou ainda vamos sentir sensações boas que nos alegram e nos impulsionam na vida. Outras vezes, sensações bem angustiantes que nos tiram do eixo e podem até levar à depressão. São as chamadas emoções. O assunto do programa de hoje é como lidar com as nossas emoções. Que poder elas exercem sobre nós? Será que existe uma saída pela via espiritual? Então não saia daí, nosso programa está só começando. E eu recebo hoje a irmã Celita Lorenski, da Congregação das Servas da Santíssima Trindade. A senhora é catarinense, veio da cidade de Descanso, uma bela cidade, e é também psicóloga. Como que é a sua formação? A minha formação em psicologia, ela se deu no Mato Grosso do Sul, né? E também iniciei a formação para a vida religiosa no Mato Grosso do Sul. Uhum. Então, agora, qual que é o carisma da congregação? O carisma da nossa congregação é... Nós, servas da Santíssima Trindade, nascemos para tornar a Santíssima Trindade mais conhecida e amada e anunciar que toda pessoa humana é morada de Deus Trindade. E uma serva é chamada a fazer tudo para a glória da Trindade. Então, esperamos que esse programa também seja para a glória da Trindade. Com certeza. Então, é um prazer tê-la aqui conosco prazer para falarmos sobre como lidar com nossas emoções. É fácil lidar com as emoções, irmã? Não é tão fácil, né? Não é tão fácil. Mas é algo, é uma habilidade que precisamos ir desenvolvendo ao longo da nossa vida, porque muitos projetos, muitos sonhos dependem de como nós vamos lidando com as nossas emoções, porque elas têm força dentro de nós. Agora, não há uma receita própria, né? Não há uma receita pronta, né? Nós oscilamos, né? Muitas vezes, né? Caímos, levantamos, mas vamos aprendendo, né? Com aquilo que vamos experimentando. Tá bem, mas para falar de emoções é preciso delimitar muito bem. O que nós entendemos com emoções? É a mesma coisa de sentimento? As emoções e os sentimentos caminham juntos, né? Juntas. Porém, as emoções, elas são reações assim muito intensas que acontecem no nosso mundo afetivo, frente a fatos, situações inesperadas, né? Elas nos impulsionam a uma ação, né? E se nós não estivermos atentos àquilo que ela quer nos direcionar, nos impulsionar, nós corremos o risco de agir simplesmente nesse impulso. Tá. Agora, a literatura diz que há emoções primárias, como a raiva, medo, tristeza, alegria, e reações, ou seja, e emoções secundárias, que dependem da nossa reação diante dos outros. Por exemplo, ciúme, inveja, insegurança. Como que a senhora vê isso? De fato, né? São muitas as emoções que nós experimentamos, né? A forma com que isso se dá dentro de nós e a forma com que nós vamos externalizar vai ser uma escolha, né? Vai ser uma administração. Então, por exemplo, eu posso estar com muita raiva, mas eu posso administrar, controlar isso, né? Não preciso ter uma atitude que demonstre isso, né? Eu posso administrar, posso canalizá-la de uma outra forma, posso me perguntar por que senti tanta raiva, por exemplo, naquela situação, naquele momento, sem culpabilizar a outra pessoa. Isso ajuda para que as relações fiquem menos prejudicadas, né, no dia a dia. Agora, o ser humano é um todo, né? É corpo, alma, espírito, eu sou com os outros, eu sou junto com o mundo. É importante que a pessoa não minta para si mesma, que ela procure integrar essas emoções, administrá-las da melhor maneira, ou ela pode fugir dessas emoções? Sem dúvida, sem dúvida. Nós corremos o risco de fugir, né? Mas sermos honestos conosco mesmos é o segredo Não dá para mentir para si mesmo, Não né? dá para mentir para si mesmo. Aliás, né? Se mentirmos para nós mesmos, aí fica complicado, né? O processo de integração, ele passa por um processo, ele passa pela verdade, né? A verdade daquilo que eu sou, daquilo que eu trago, daquilo que eu sinto, daquilo que eu sonho, né? Isso é extremamente importante, né? Extremamente importante. Então, a forma com que eu vou lidando com aquilo que é meu, né, é um diferencial para
para a felicidade, né? Haja visto que dizem que a gente não consegue ser feliz se não nos encontrarmos conosco mesmos, né? Com certeza. Agora, há determinadas pessoas que se envolvem em tantas tarefas, tantos afazeres, que isso é uma fuga. Há outras que se envolvem com a vida alheia, se preocupam, ajudam, cuidam, são super solícitas, quando na verdade está fugindo de suas emoções, seus sentimentos. Existe talvez nisso aí algum pano de fundo afetivo que tenha marcado a pessoa negativamente? Pode existir sim, tanto de um lado como de outro, né? Por exemplo, a pessoa pode fugir de si mesma, não querer pensar nela, né? Porque ela não suporta pensar, olhar para algumas coisas que aconteceram, por algumas feridas, algumas marcas, algumas coisas difíceis que ela precisou lidar, né? E ela pode buscar compensações também, né? Ela pode buscar compensações, por exemplo, em decorrências de carências afetivas, por exemplo, a pessoa pode buscar suprir isso, né? Por exemplo, uma pessoa que quer fazer tudo para todos sempre, nunca dizer um não e etc. Desculpe interromper. Aliás, esse negócio de tudo, todos, totalidade, são ideais inalcançáveis, né? Inatingíveis. São inatingíveis. Nós não vamos saber tudo, não vamos amar a todos. Então a gente tem que se contentar com poucos. Os italianos dizem assim, que se contenta gode, né? Quem se contenta, ele aproveita a vida, ele vive bem, enfim, né? Agora, qual que é o grande risco de tomarmos as nossas decisões sob fortes emoções? Por exemplo, a raiva, o ciúme, a pessoa que está lá possuída por uma forte emoção pelo ciúme, toma a decisão de separar, por exemplo. Pode cometer um grande erro, um equívoco, não? Pode, porque justamente sobre uma forte emoção, a pessoa não consegue raciocinar bem, ela não consegue pensar bem, ela não consegue aprofundar a situação de fato ali no momento. Então, a pessoa pode prejudicar, né? Ela pode prejudicar a sua própria vida, pode prejudicar a vida do outro, sob o impulso da emoção. No comum da vida, às vezes, nós escutamos pessoas que dizem assim, agiu sob forte emoção, né? Pessoas que querem voltar atrás porque perceberam que estavam muito emocionadas no momento, né? Então, a emoção é algo que... Só dizia que não há uma receita própria, pronta, né, pré-fabricada. Mas existe uma idade em que esse aprendizado para lidar com as próprias emoções vai chegando? Também é difícil, né? A vida adulta, ela facilita. Afonso Romano de Santana, ele tem um texto maravilhoso, que se chama Fazer 30 anos. Ali ele diz assim, olha, fazer 30 anos é conhecer os limites da própria ilha e saber de que lado sopram os tufões. Claro, 30 anos pode ser aos 27 como aos 36. 30, ele diz, é a magia, a passagem do espaço ao tempo, da reta à curva, é aprender a ler nas entrelinhas, né? É mais do que o dado empírico, fático, presente aqui e agora, né? Então, irmã Celita, em que a psicologia pode ajudar as pessoas no nosso dia a dia, no cotidiano, a lidar com as emoções? Me dê 3 exemplos bem concretos que nos ajudem. Olha, a psicologia, ela é uma ciência que, inclusive, ela caminha de mãos dadas com a espiritualidade, né? Porque o desejo da psicologia é o mesmo da espiritualidade, que é ver o ser humano integrado e feliz, né? Então, a psicologia, ela ajuda a pessoa nesse processo de autoconhecimento, né? A pessoa se conhecer aquilo que ela traz, aquilo que ela é, aquilo que ela sonha, aquilo que ela acredita. A psicologia ajuda a pessoa a fazer uma releitura da sua própria história e ela também ajuda a modificar comportamentos. Tá. E ajuda a pessoa a se aceitar aquilo que ela não consegue modificar? Ajuda. E o processo de aceitação, ele é crucial, né, para aquilo que não se pode mudar. Tá certo. Então, de um lado, a psicologia vai aí nas pegadas do conhecimento, há determinadas técnicas, ao acompanhamento, a terapia, etc. e tal. E a pessoa pode fazer esse caminho de integração e de aprendizado. Por exemplo, uma pessoa altamente irascível, né? Suponhamos que ela constantemente se vê levada, atraída por um acesso de fúria, de raiva. Então, com o tempo, ela pode aprender a lidar com isso, a se acalmar, a se tornar mais serena.
a evitar emitir juízos ou tomar decisões. Isso é possível, então? Sem dúvida, é possível. Agora, permanecerá para sempre a tendência? A tendência pode permanecer, mas a administração disso e o não domínio disso pode ser trabalhado, sem dúvida. Tá. Então, a psicologia pode ser esse grande auxílio, esse grande suporte. De outro lado, a neurociência vai dizer que as nossas emoções são resultado de ligações elétricas do cérebro, energia elétrica, não é por aí? Correntes elétricas que se formam no cérebro, né? E que vão querer sair pelo corpo de alguma forma. Por isso que as emoções, elas provocam um movimento, né? Uma reação em nós. Tá, correto. Por outro lado, essas reações que são provocadas, nessas correntes elétricas que se formam, elas também vão indicar algo que se passa com a pessoa. Por isso que é preciso prestar atenção e por isso que é preciso administrar. Tá. Então, aí, vamos dizer assim, mais uma vez, o ser humano é um todo. Ele tem determinadas emoções fortes, naturalmente isso não está apenas no nível psíquico ou espiritual, não. Está também no nível corporal. Então, ele tem que estar atento a todos os sintomas. A todas as suas reações corporais. Tá, não adianta ele tomar, por exemplo, um antiácido para uma queimação no estômago, pode ser uma úlcera provocada por fortes emoções. E não adianta ele tomar apenas um remédio para o físico, né? É preciso também buscar a ajuda do profissional, psicólogo no caso, e é preciso dar o passo para a via espiritual. É possível que a espiritualidade nos ajude a integrar as nossas emoções? É possível. Tá. Nós vamos falar disso agora ou no próximo bloco? Escolhe a senhora. Podemos falar no próximo bloco. Tá bem. Então vamos descansar, tomar uma aguinha. E você que está aí nos acompanhando, você sabe lidar com as suas emoções? Então envie o seu comentário e diga o que pensa sobre isso. Nosso e-mail é conexões@tvhorizonte.com.br. Vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes.